Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nós iremos estar dando continuidade ao conteúdo de atletismo. Já falei para vocês do histórico do atletismo, falei que o atletismo se divide em 3 modalidades, que é corrida, saltos e arremessos. A aula passada, eu dei uma aula que a gente pincelou tudo sobre as corridas. Especifiquei cada uma lá, dando as características de cada corrida. Hoje nós iremos entrar aqui nos saltos. Vou falar dos saltos do atletismo para vocês, que é uma das modalidades. Então, eu fiz esse sumáriozinho aqui para nós seguirmos. Tipos de saltos. Aí são 4 saltos que existem. O salto em distância, o salto triplo, salto em altura e o salto com vara. Em relação aos tipos de saltos, tá aqui, ó, saltos, que nós devemos saber logo, existem 2 tipos de saltos, são os saltos horizontais e os saltos verticais. Salto horizontal é aquele que vence o atleta que saltar o mais distante possível, tem a ver com a distância. E os saltos verticais são quais, professor? São aqueles que têm a ver com a altura, aquele que salta mais alto. Então tá aqui, ó, saltos horizontais. Nós temos 2. É o salto em distância e o salto triplo. Em relação aos saltos verticais, nós também temos 2 saltos. É o salto em altura e o salto com vara. Quando eu falo para vocês que no atletismo, no salto horizontal, por exemplo, que vence aquele que saltar o mais distante possível, nós vamos classificar essa modalidade do atletismo, na verdade o atletismo como um todo, como um esporte de marca. De marca, como assim? Vence aquele atleta que marcar a maior distância. Se nós formos falar dos saltos verticais, vence aquele atleta que saltar o mais alto. Certo? A marca que for colocada lá, o sarrafo. Conseguiram compreender isso aí? Então, existem esses 4 saltos. Salto em distância, salto triplo, salto em altura e salto com vara. Em relação ao salto em distância, o atleta precisa correr e saltar o mais longe possível. A chegada do salto ocorre em uma caixa de areia. O atleta tem a chance de saltar 3 vezes e vence aquele que saltar o mais longe. Então, o mais longe possível, vamos mais uma vez pensar aqui, nós estamos falando de esporte de marca. Está aqui uma imagem. O atleta, ele corre, ele faz uma corridinha lá numa raia, ele se impulsiona, ele realiza o salto, se projetando a uma caixa de areia, certo? Vence aquele que saltar o mais distante possível. Tem 3 tentativas. Se for uma classificatória, ele salta até 6 vezes. Não existe a obrigatoriedade do atleta realizar esses 3 saltos. O atleta realizou um salto, ele está se saindo muito melhor do que um atleta adversário. Quando chegar numa outra rodada, por exemplo, ele pode dizer, não, eu não quero saltar. E assim ele fica sem saltar. E numa terceira tentativa, caso alguém ultrapasse, ele tem como realizar o último salto ali e tentar ultrapassar. Mas fica a critério do atleta a quantidade de saltos que ele vai realizar. Ele tem um número X de oportunidades. Não existe a obrigatoriedade dele realizar todos os saltos. Tá certo? Tá aqui, ó. Aí em relação ao salto em distância, existem algumas fases. A primeira fase é a corrida. É onde o atleta precisa ser veloz e com passos largos ter velocidade suficiente para a outra fase. Qual seria a outra fase? É o impulso. É quando o atleta ele salta, quando ele realiza aquele último contato com o solo e salta em projeção à caixa de areia. Nós temos uma terceira fase, que é o voo. Com os braços levantados,
tenta alcançar a altura, se equilibrar e preparar para a aterrissagem. E nós temos a última fase, um último momento, que é a queda. Inclina as pernas para a frente, braços também e joelho flexionados para alcançar o máximo de distância. Vou já falar dos estilos do salto. Está aqui a área de salto do salto em distância. Trouxe uma imagem para vocês. Está aqui, ó, tem uma raia de 40 metros de comprimento, que é onde ele vai realizar aquela primeira fase, que é a da corrida, né? Ele vai correr aqui o mais rápido possível. E existe uma tábua de impulsão, ou também tábua de chamada. Vocês podem encontrar assim na literatura. Está aqui, ela fica situada onde? Numa distância de 1 a 3 metros da caixa de areia, que é onde esse atleta vai se jogar. Essa caixa de areia ela tem 10 metros de comprimento por 3 metros de largura. Esse é o tamanho. Professor, e essa tábua de chamada, essa tábua de impulsão é o quê? É o limite de onde o atleta pode realizar o salto. Ele não pode ultrapassar essa tábua de chamada. Se assim ele fizer, o que acontece? Esse salto dele não será validado. Professor, eu percebi que na imagem, bem dessa tábua de impulsão, tem uma linhazinha vermelha. O que é essa linhazinha vermelha? Ela é o limite da tábua de impulsão. Ali eles colocam um material que é plasticina. É como se fosse uma massinha dessa de modelar, que fica mais fácil dos árbitros verificarem se o atleta queimou ou não esse salto. Se ele tocou ou não se ele tocar essa plasticina, o que acontece? O salto dele não será validado. Então ele vem, faz a corrida de chamada, toma o impulso, realiza o voo e faz a queda dentro dessa caixa de areia. A medida é tirada de onde? Da extremidade interna dessa tábua de impulsão até o ponto mais próximo a ela. Então, existe até, se ele realizou um salto e de repente ele se apoiou com a mão para trás, por isso que ele estica o braço, ele faz um salto meio que grupado. Ele se encolhe, ele fica ali todo flexionadinho. Porque se ele apoia o braço atrás e a marca dele tinha ficado até mais para frente, é retirada a marca da região mais próxima, do contato mais próximo em relação a essa tábua de chamada. Tá certo? Vence o atleta que saltar o mais distante possível. Salto triplo. Os atletas devem alcançar a maior distância possível após uma série de 3 saltos. Eles correm em linha reta, saltam 2 vezes com um pé só e a partir de uma marca na pista até se lançarem com os pés em uma caixa de areia. O princípio é o mesmo do salto em distância. Só que aqui ele executa 3 saltos seguidos até se lançar na caixa de areia. Por isso é salto triplo. Triplo vem de 3 passos que ele realiza ali para se lançar nessa caixa de areia. Fases do salto triplo. Nós temos a corrida de aproximação, que consiste na realização de uma breve corrida para adquirir velocidade para o salto. Aí nós temos um segundo momento, que é o primeiro salto, que também é chamado de rope. É realizado com a perna de impulsão do atleta. O segundo salto, que também podemos chamar de step. Nesse momento, a absorção do impacto decorrente da retomada do contato com o solo, mobilizado como impulsão elástica para o salto, com a posterior flexão da perna de impulsão. Acalmem o coração de vocês, que daqui a pouco eu vou mostrar na imagem. Isso aqui vai ficar tudo bem mais claro para vocês. Nós temos um terceiro salto, que é o jump. Esse salto é realizado com a perna de elevação e consiste num momento de maior contato com o solo. É seguido de outra chamada realizada com a perna de elevação. Professor, foi tudo muito bagunçado aqui na minha cabeça. Vamos para a imagem para eu explicar isso aqui para vocês de uma maneira mais simples.
No salto em distância, o atleta realizava a corrida de chamada, chegava na tábua de impulsão, na tábua de chamada, ele realizava um impulso só e lançava-se a caixa de areia. Pronto. No salto triplo, ele vai realizar essa mesma corrida de chamada. Quando ele tiver o pé de impulsão, que no caso desse atleta aqui foi o pé esquerdo, o próximo pé que vai ter, ele vai realizar um salto, certo? Ele vai se projetar à frente. A próxima perna, obrigatoriamente, que tem que ter contato com o solo é qual? É a esquerda novamente. Pé esquerdo, pé esquerdo. Essa aqui é a fase do hop, essa aqui é a fase do step. No terceiro momento que ele vai realizar o jump, que ele vai alternar as suas pernas. Certo? E ele vai saltar pé direito, daqui ele vai lançar-se a caixa de areia. Também existe a tábua de chamada, daqui a pouco eu vou mostrar a área. Então, esquerda, esquerda, direita. Professor, posso começar com a minha perna direita? Sim, aqui vai do atleta. Aqui é respeitada a individualidade do atleta. Se a minha perna mais forte é a direita, eu vou iniciar com a direita. Só que o segundo passo, ou step, vai ter que ser realizado obrigatoriamente com a minha perna direita, que foi aqui eu comecei. Então, direita, direita e finaliza com a fase do jump com a perna esquerda. Certo? Então, salto triplo. Pé esquerdo, esquerdo, direita. Ou então, direita, direita, esquerdo, lançou-se para caixa de areia. Está aqui a área de salto do salto triplo. É bem parecida com a área de salto do salto em distância. Só que a distância da tábua de impulsão aqui ela é diferente. Lá era variava de 1 a 3 metros e aqui é o quê? No masculino ela tem 13 metros de distância em relação à caixa de areia e no feminino ela tem 11 metros de distância em relação à caixa de areia. Onde ele faz a corrida de chamada, 40 metros a raia. O tamanho da caixa de areia é o mesmo. É um salto muito difícil de ser realizado. Muito difícil mesmo. Porque a gente caminha desde sempre. Quando a gente aprende a caminhar, é perna direita e esquerda. Perna direita e esquerda. Então, isso fica mecanizado. E quando a gente passa a realizar o movimento que a gente vai, por obrigação, ter que... não pode alternar essa perna na segunda fase do salto, acaba que dando ali um nozinho no nosso cérebro, nos nossos comandos motores. Tá certo? Então, o princípio é o mesmo. A distância aqui, só existe essa diferença aqui em relação à distância para os sexos. Eu tentei saltar já com a tábua de impulsão do feminino e eu não consegui nem chegar na caixa de areia. Então exige uma certa experiência, uma certa técnica do atleta. Salto em altura, saímos dos saltos horizontais, vamos entrar agora nos saltos verticais. Nesta modalidade, os atletas devem saltar sobre uma barra horizontal, suspensa. O atleta tem direito a 3 tentativas. Caso consiga, a barra é elevada em alguns centímetros para realização da próxima série. Está aqui a atleta realizando um salto em altura. Salto em altura ele não leva nenhum tipo de equipamento para auxiliar nesse salto. É apenas a atleta lá tentando saltar esse sarrafo. Esse sarrafo ele é elevado, ele pode ser elevado até 1 centímetro apenas. Ultrapassou a altura lá de 2 metros, vamos botar a 2 e 1. E cada atleta vai ter 3 tentativas para saltar essa altura. Professor, pode tocar o sarrafo? Pode. O atleta até pode tocar o sarrafo. O que é que não pode acontecer? Derrubar. Eu toquei, mas o sarrafo não caiu, salto validado. Agora o sarrafo caiu, eu estou desclassificado. Aí as fases do salto, a corrida de aproximação. A corrida de balança é feita em forma de J, está aqui ó, o desenho para vocês, eu sempre trago imagem, com uma primeira parte reta. O atleta deve inclinar-se ligeiramente para a frente para acelerar para a segunda parte em curva. Está aqui, ó, o atleta vem, uma corridinha de J, faz a corrida de aproximação e aqui ele vai tomar impulsão para tentar saltar esse sarrafo. A fase de chamada. Na chamada, o atleta deve fazer o apoio rápido e ativo do pé no solo, num movimento de patada. Esse apoio deve ser feito na linha trajetória da corrida. Então está aqui, ó. Essa é a fase da patada, é a fase que ele vai tomar a impulsão.
Ele realizou ali um contato, ele faz um contato bem forte com o solo e tenta executar, se desdobra aqui para tentar passar esse sarrafo. Aqui existe toda uma técnica para a realização desse salto. E a fase de voo, na primeira fase da fase do voo, enquanto o atleta está subindo, a posição final da chamada deve ser mantida. E o braço do lado da perna livre é lançado paralelamente ao sarrafo. Ele lança o braço na fase de voo, vai lançando aqui paralelamente ao sarrafo, para depois ele tentar se desdobrar ali acima. E a queda é feita sobre as costas. E o principal objetivo é evitar lesões. O professor, ele salta no chão, ele cai no chão? Não. Está aqui onde a área de salto do salto em altura. O atleta veio, fez aquela corrida de chamada, passou de todas aquelas fases, está aqui um colchão azul para ele. Existe o saltômetro, que são essas que são colocadas aqui, que tem uma distância de 4 metros, e o sarrafo. O sarrafo está colocado, perceba que ele não está preso, ele fica em cima de um suporte, que aquilo que eu falei para vocês. Se o atleta tocar o sarrafo e não derrubar, o salto dele é validado. Esse sarrafo ele pode subir até de 1 em 1 centímetros, como eu já falei para vocês. O colchão tem 4,87 de largura por 3,96 de comprimento. Aí existem algumas técnicas de salto em altura. Existe a tesoura, o atleta vem correndo aqui e passa uma perna e depois a outra. Não existe uma forma de realizar o salto em altura. O objetivo aqui é o quê? É saltar o sarrafo, passar por cima do sarrafo, saltar o mais alto possível. Então não existe uma obrigatoriedade de qual salto o atleta irá realizar, tá certo? Tá aqui, realizou uma tesoura. O rolo ventral, o atleta transpõe ventralmente, de frente, ou seja, circunda de frente durante a fase aérea do salto. Tá aqui, ó, um salto ventral. Esse salto ele foi realizado durante muito tempo. Aí o que acontece? Aí na Olimpíada do México, em 1968, surge esse carinha aqui, ó, Dick Fosbury. A literatura diz que não foi ele que inventou o salto, que uma outra pessoa inventou. Mas ele foi quem apresentou esse salto nos Jogos Olímpicos. Tá aqui, ó, ele saltando de costa, que é mais usual hoje. Os atletas utilizam mais esse salto do que o ventral, do que a tesoura, porque esse aqui, com uma técnica bem apurada, eles já perceberam que é o salto que faz com que o atleta realize um salto mais alto possível. Tá certo? Aqui, ó, ele saltou nesse período aqui, ele saltou a altura de 2,24 metros. Foi o maior salto, foi o recorde olímpico na época. E o salto com vara, os atletas correm uma distância de 45 metros, usando uma barra flexível, cujo tamanho varia de acordo com a sua altura. Todos eles tentam superar uma barra horizontal, cada vez que conseguem, a altura da barra sobe e eles têm 3 novas tentativas para superá-las. O mesmo princípio lá do salto em altura, só que aqui, como o nome já diz, salto com vara, eles têm o auxílio de uma vara. Eles utilizam uma vara para tentar passar por esse sarrafo. Aí tem aquelas fases, a corrida, que é a fase que ele vai fazer aquela corrida de chamada para aproximar-se do sarrafo. A impulsão refere-se ao momento em que o atleta encaixa a vara na caixa de apoio e se prepara para se projetar ao próximo do sarrafo. Essa vara ela é bem flexível, é feita de fibra de vidro, fibra de carbono, material bem leve, mais flexível e resistente, tá? Então eles realizam isso aqui. Antigamente era utilizado como? Com varas de bambu. Essas varas de bambu aí que o pessoal utiliza para fazer pipas hoje, aquela árvore ali. Tá aqui o atleta realizando essa fase de impulsão. O voo é quando ele vai passar por esse sarrafo. Lembrando aqui também, se o atleta tocar o sarrafo e não derrubá-lo, o salto é validado. Aqui, se ele ou a vara derrubaram, ele passou, mas a vara derrubou o sarrafo, o salto não é validado. Então ele estava realizando um movimento aqui, ele empurra essa vara para ela ir para o outro lado, para não arriscar aqui derrubar o sarrafo. A queda, ele cai de costa, lá tem um colchão também para proteger o atleta, para que ele não se lesione, amortecer a queda. E a área de salto está aqui, ó,
Mesma distância, 4 metros, existe o local de apoio, onde ele apoia a vara, vem fazer aquela fase de impulsão, está aqui aumentada a imagem, ó, faz aquela fase de impulsão e tenta passar sobre o sarrafo. Então, galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aí um pouquinho sobre os saltos no atletismo, como é que ele acontece. Acesse a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?